Bom, vamos falar então um pouquinho a respeito da vinda ou da expulsão, ou da repatriação das pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos. Doutor Emanuel Pessoa, que é advogado e mestre em Direito por Harvard, está aqui conosco. Doutor Emanuel, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, tudo bom? Sempre um prazer estar com você. Doutor Emanuel, logicamente assumiu agora teve uma exposição muito maior, uma divulgação muito maior, não só em relação ao Brasil, teve também em relação à Colômbia e outros países. O governo americano tem sistematicamente tirado pessoas dos Estados Unidos e mandado de volta para os seus países, ou isso começou agora? Não, Heródoto, sabe o que é engraçado? É que as pessoas, elas parecem que não se lembram, mas todo mundo quer falar que o Donald Trump é um malvadão, que expulsou imigrante ilegal. No governo do Obama, no segundo mandato do Obama, foram deportados mais imigrantes ilegais do que no governo primeiro mandato do Trump. E ninguém fala do Obama como deportador. E sabe o que é engraçado? Chegaram mais de 30 voos, acho que 32 o total de voos, com brasileiros algemados durante o governo do Joe Biden, tá? E não houve nenhum protesto da chancelaria brasileira. Você não viu o Lula falar grosso, você não viu nenhuma funcionária dele indo lá recepcionar as pessoas para garantir a dignidade. Por que isso aconteceu agora? Porque é o Trump. Então, a questão não é quem faz, não é o que é feito, sabe, Heródoto? A questão é quem faz. Então, é engraçado que a gente parece que está perdendo a noção de que as coisas têm que ser avaliadas como certas ou erradas, independentemente de quem faz. Porque é só quando a gente avalia se uma coisa é certa ou errada, independente de quem faz, que a gente pode dizer que nós somos civilizados. Porque se a nossa definição do que é certo ou errado depende de quem fez, aí, Heródoto, a gente não está aplicando a civilização, a gente está aplicando o compadrio. Doutor Manuel, bom, logicamente que transferir pessoas algemadas ou presas pelo pé, etc., não é uma prática razoável. Mas eu pergunto, isso sempre foi assim? Os americanos sempre deportaram as pessoas algemadas? Heródoto, durante o governo Biden, todos os voos de brasileiros que chegaram aqui deportados, eles vieram algemados e acorrentados da mesma maneira. Agora, Heródoto, eu queria te pontuar uma coisa, tá? Que é interessante para a gente ter essa perspectiva. No Brasil, até a época que as pessoas poderosas começaram a ser presas, né? Lá na década de 2000, 2010, todo mundo que estava preso no Brasil, tá? Mesmo que fosse só condução para a polícia, ia conduzido algemado, certo? As pessoas iam conduzidas algemadas. Aí, de repente, algumas pessoas influentes, elas começaram a ser presas. E, a partir daí, o entendimento do Supremo Tribunal Federal passou a ser que algemar alguém seria uma violação dos seus direitos fundamentais. O detalhe, né, Heródoto, é que se um mirim for preso, ele vai ser algemado. Mas se você prender um figurão do colarinho branco que tenha desviado 1, 2, 3 bilhões de reais de empresas estatais, ele não vai ser algemado porque isso fere a dignidade dele. Então a gente precisa entender que o Brasil está ficando cada vez pior como um país de privilégios. E sim, nos Estados Unidos, todos eles são conduzidos, algemados e acorrentados, especialmente em voo, Heródoto. Porque imagine o seguinte, vai 5, 6 agentes americanos levando 200 deportados. Se esses deportados eles não estiverem algemados ou se eles não tiverem impedidos com a sua locomoção restrita, o que impediria eles de, pelo número, subjugar os agentes de segurança e, por exemplo, sequestrar o avião? Então, a gente pensa nesses detalhes da dignidade, mas a gente esquece também das questões de segurança e parece que a gente perdeu aí a noção de que essas pessoas, muitas delas, já tinham cometido crimes ou outras simplesmente eram ilegais, o que também é um crime. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos não devam reformar o seu sistema migratório, mas o fato é que é um crime lá. Então, eles resolvem isso da maneira que eles acham que devem resolver, a legislação deles. Eu só pontuo que parece que a gente perdeu o senso de que existiria a possibilidade do avião ser tomado, existiria questões de segurança. Então é óbvio que os americanos, especialmente depois de terem tido atentados com aviões tomados por terroristas e jogados nas Torres Gêmeas e no Pentágono, jamais vão deixar pessoas não algemadas nos voos. Então acho que a gente precisa colocar a questão em perspectiva, né? Perfeito.
Então, acho que ficou claro isso, que não é uma iniciativa do governo Trump. É uma iniciativa Não, do governo sempre americano foi. já de vários presidentes, é isso? Sempre foi assim. Inclusive, quando você vê filme americano e tem um preso transportado, ele vai no avião algemado, tá? Mesmo quando é voo comercial, ele vai algemado. Isso é a prática que existe nos Estados Unidos. E no Brasil, no passado, também era assim. Quando você transportava, a Polícia Federal tinha que transportar um bandido num avião de carreira, o bandido também ia algemado, tá? Quando tinha que transportar um acusado, também, mesmo que ainda não fosse condenado, também ia algemado. São questões de segurança. Isso não tem a ver com, ó, nós queremos tratar as pessoas de outros povos de maneira ruim. Não, os americanos presos são transportados algemados. Então, isso não tem a ver com ser brasileiro, com ser americano, colombiano, ou chinês, japonês ou o que for. Isso tem a ver com, são pessoas que estão ali presas ou detidas ou submetidas a um processo judicial, um processo criminal, e são pessoas que poderiam apresentar um risco de segurança. Claro, a gente sempre pensa, o brasileiro é cordial. Tá, o americano não tem como saber. Então, como é que ele vai ter certeza que 200 pessoas num voo, ou 80 ou 100 que fossem, não iriam tentar conter os agentes de segurança, sequestrar o voo e impedir o voo, por exemplo, de voltar para os seus países de origem? Então, eu acho que as coisas precisam ser colocadas numa perspectiva mais séria e não num complexo de vira-lata. É porque é brasileiro. Não, isso é para todos os estrangeiros que eles deportam, sem exceção, inclusive os americanos que são transportados presos. Então, se amanhã, por exemplo, eles tiverem que transportar 100 americanos de Nova York para Califórnia e são pessoas que estão sujeitas à administração penal, essas pessoas vão ser transportadas algemadas. Então, eu entendo as pessoas acharem indignidade por conta da questão de que, obviamente, imigração ser tratada dessa maneira, que é um problema mais político do que qualquer outra coisa, mas fato que aí existe uma questão de segurança. Vai se fazer o quê? Você vai ter a certeza, arriscar que daquelas 200 pessoas não vai ter 30 exaltados que não vão tentar sequestrar o avião? Não tem como ter essa garantia. Perfeito. Doutor Emanuel Pessoa, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Um abraço. Bom, acho que aí está explicado. Daqui para frente, a opinião é sua. Você se está certo, se está errado, se deve fazer, se não deve fazer. Daqui, explicou, ficou claro a explicação.